Olá a todos, meu nome é Marcos Okumura Reis e hoje nós vamos falar um pouco da nova lei do agro, a Lei 13.986, de 7 de abril de 2020, e vamos direto ao ponto. A lei trouxe a possibilidade do proprietário do imóvel rural de constituir o patrimônio rural em afetação, que é, na verdade, a possibilidade de segregar uma fazenda, um imóvel que esteja matriculado em uma única matrícula, em partes, desmembrar essas partes a fim de que seja dado em garantia em uma operação financeira. Então, o patrimônio rural em afetação ele pode ser dado em garantia de uma cédula de produto rural, CPR, e também ele pode ser a garantia de uma cédula imobiliária rural, que é um novo título que também foi criado por essa nova lei. Então, o patrimônio rural de afetação traz essa grande possibilidade, essa inovação ao proprietário do imóvel e ao players do agronegócio para poder garantir novas operações financeiras. Outro ponto importante, como eu disse, é a criação da cédula imobiliária rural, que é uma novidade, é um novo título e que está totalmente vinculado ao imóvel que foi constituído em patrimônio rural de afetação, e esse proprietário do imóvel emite esse título, cédula imobiliária rural, para captar recursos. E qual que é o ponto direto e positivo dessa cédula imobiliária rural? Que são duas obrigações principais. Uma tem um pagamento futuro de uma obrigação financeira, e outra obrigação é que, se não houver o adimplemento, ou seja, o pagamento dessa obrigação financeira, existe a obrigação imediata do proprietário de transferir esse imóvel que foi constituído em patrimônio rural de afetação ao credor. Então isso traz mais celeridade, mais agilidade, então mais segurança jurídica para ambas as partes, tanto para o produtor, que sabe que efetivamente, se ele constituir patrimônio rural de afetação e vincular em garantia a uma CPR ou uma cédula imobiliária rural, ele vai perder esse imóvel, vai ser transferido esse imóvel ao credor, se ele não adimplir, não pagar a dívida financeira. Então traz segurança jurídica, um ponto muito importante. Outro ponto muito interessante e que também quebrou um paradigma nacional é a questão da possibilidade de variação cambial nos títulos do agronegócio. Então todos sabem que commodities estão vinculadas ao mercado internacional, mas não existia a possibilidade no Brasil de emissão de título vinculado à variação cambial, então acabava gerando aos emitentes, aos captadores de recursos ou aos investidores a necessidade de criar operações financeiras de proteção, que a gente chama de hedge. Então essas operações são caras, são complexas, então na medida em que a lei traz a possibilidade de criar ou linkar a variação cambial à remuneração desses títulos, isso com certeza vai trazer mais investimentos ao país, investimentos estrangeiros. Então isso é uma quebra de paradigma, uma situação muito importante também trazida por essa nova lei. E mais, a lei também trouxe, e o objetivo foi sempre em criar maior segurança jurídica entre os players do agronegócio. Então a lei acabou com algumas discussões jurídicas que estavam no Poder Judiciário com relação à alienação fiduciária de bens móveis. Então a lei claramente possibilita a constituição de alienações fiduciárias em bens móveis fungíveis, em bens móveis consumíveis e em bens móveis de safra futura, então de lavoura futura. Isso era algo que também não era permitido, então sempre se discutiu se era possível fazer alienação fiduciária da lavoura, de bens consumíveis, armazenados, enfim. A lei acabou com essa discussão e diz que sim, é possível essa constituição de alienação fiduciária em bens móveis, consumíveis, fungíveis e em lavouras futuras. Então esse é um ponto também muito importante criado pela nova lei do agro. E por fim, eu acho que um assunto que também é bem polêmico, mas é um ponto interessante, eu acho que a lei também veio bem nessa questão com relação à alienação fiduciária do imóvel rural para garantir a dívida com financiamento internacional. Então também se discutia que um fundo internacional, um banco internacional ou uma empresa controlada por um investidor estrangeiro não poderia solicitar e ter um imóvel rural em garantia fiduciária, porque o imóvel rural existe uma restrição de venda ao estrangeiro. Então a lei ela elimina essa restrição
que existia e que é até objeto de um parecer da Advocacia Geral da União, que está sendo discutido no STF, mas a lei veio e diz o seguinte, que pode ser constituída alienação fiduciária ao estrangeiro, seja através de operação financeira direta, seja através de empresa controlada por estrangeiro. Então, hoje, um fundo internacional, uma trade internacional, um banco internacional ou uma própria empresa nacional com controle internacional, ela pode solicitar e pode financiar o produtor rural ou a empresa rural e, em contrapartida, solicitar a alienação fiduciária desse imóvel rural. Então, novamente, é um mecanismo que destrava, tá, e aumenta a possibilidade do investimento internacional no Brasil. E eu vejo sempre com bons olhos, porque quanto maior a competição, maior o número de pessoas, de empresas, de fundos, de bancos ligados ao financiamento do agronegócio nacional, com certeza vai reduzir taxa de juros, maior competitividade, maior discussão entre as pessoas que atuam com base financeira, com base em volume de operação, prazo da operação, a gente sabe que é muito importante também o prazo da operação. Então, quanto maior a competição, a meu ver, maior vai ser mais importante e maior dinheiro, maior recurso injetado dentro do país. Então, essa nova lei do agro, ela realmente é a quebra de um paradigma, ela é um marco importante para o direito do agronegócio e ela vem muito bem para contribuir para o incremento do sistema de financiamento do direito do agronegócio. Juntamente, vamos sempre lembrar da lei da CPR, de 94, e depois a possibilidade de liquidação financeira em 2001, da Lei 11.076 de 2004, que criaram os novos títulos, o CDCA, CRA, LCA e CRA. Então, isso também, junto com essa nova lei, eu acho que nós temos hoje um sistema muito completo, um sistema muito importante, com segurança jurídica, tanto para o produtor rural, para a empresa rural, como para o banco, para o investidor e para o financiamento internacional. Então, era isso, acho que essas questões que nós vamos falar, que eu falei e disse direto ao ponto, são as questões principais da nova lei do agro, e agora vamos na prática e vamos aí no dia a dia implementar essas mudanças e essas novas garantias. Então, muito obrigado, era isso que eu tinha para falar, um abraço.